Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais o estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 11 de março do ano de 2023, dia 18 do mês de Adar, do ano de 5.783 da criação. Estamos iniciando mais o estudo diário nesse dia. Hoje nós estamos na página 87 do Guia Beninoa, no capítulo 14, parágrafo 12. A leitura diária do Guia Beninoa de hoje é a página 87, capítulo 14, parágrafo 12. E hoje vamos falar um pouquinho como que eu posso destinar tzedakah para ajudar familiares que estão em situação de risco. No estudo diário da mitzvah diária de hoje, nós estamos na mitzvah de Dinim, que é praticar justiça. Dentro dessa mitzvah, estamos na 10ª ramificação listada pelo Dr. Ariel Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, que é a proibição de um juiz por fraqueza não impor as penas justas e apropriadas. Estaremos também estudando esse tópico de hoje dentro das Alahot Beninoa, ou seja, das ramificações, instruções a respeito das 7 leis de Noah, de Beninoa, para todos nós. Um bom dia a todos, um Shabbat Shalom e um Shabbat cheio de bênçãos para você e toda a sua família. Para iniciar nosso estudo diário das 7 leis de hoje, vamos abrir o nosso Guia Beninoa na página 87, capítulo 14, parágrafo 12. Para relembrar vocês um pouquinho, o capítulo 14, ele vai falar sobre as leis de tzedakah. Conforme nós já vimos lá, esboçando sobre o tema do estudo de Torá para o Beninoa, nós vimos que um Benoa, pelo entender do Narmânides, a 7ª lei se aplica a tudo aquilo que envolve você e seu próximo. Tzedakah é justiça, é a justiça social, mas também são chamadas muitas vezes de caridade. Então daqui nós aprendemos que isso também é uma mitzvah para os não-judeus, ou seja, para os Beninoa. Entra diretamente dentro das leis de justiça. Dentro das leis de justiça, um Benoa está também obrigado a estender a mão ao seu próximo. Então vamos entender um pouquinho aqui sobre esse tópico, onde nosso Rav Yaakov, ele vai esboçar sobre esses alahot, ou seja, sobre as ramificações em torno do tema de tzedakah dentro da lei de justiça. Então ele está esboçando aqui, estamos no parágrafo 12. Parágrafo 12, estamos vendo mais um tópico. A pergunta que se vê muitas vezes é: se eu tenho uma tzedakah e eu separo a minha tzedakah todo dia, eu coloco um pouquinho na minha caixinha de tzedakah, eu sempre vou colocando antes de fazer minhas rezas, sempre antes de fazer minhas preces, coloco alguma coisinha ali e sempre separo aquela tzedakah. Se de repente um parente meu, ele fica necessitando de ajuda, eu posso usar essa tzedakah para poder ajudá-lo? Digamos que ele esteja dentro de uma situação de risco. De repente, ele está precisando para fazer uma operação. De repente, faltou remédio, não tem um medicamento. Ou até mesmo para a própria subsistência alimentar dele. Eu posso usar essa parte para atendê-lo? Vamos ver então que o nosso Rav Yaakov, ele responde no Guia Beninoa, amparado pelo Shulchan Aruch Rema 251.3. Então vamos ver o que está escrito aqui. Está escrito o seguinte: caridade para parentes tem precedência sobre caridade para estranhos. Assim diz o Shulchan Aruch Rema 251.3. Os pobres que moram na própria casa têm precedência sobre os pobres que vivem na cidade.
Os pobres da cidade têm precedência sobre os pobres de outra cidade, que vivem na cidade. Como diz o verso, lá em Devarim, capítulo 15, versículo 11, Devarim é Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, ao teu irmão, ao teu pobre e ao teu necessitado. No entanto, alguém cuja responsabilidade é a distribuição de fundos comunitários para a caridade, não apenas suas próprias contribuições, deve ter o cuidado para que ele não dê mais aos seus parentes necessitados do que outras pessoas. Então, vamos lá, entendendo um pouquinho sobre aquilo que o Rav Yaakov ele ensina aqui. Basicamente, você pode usar essa tzedakah de caridade que você tem para ajudar os necessitados. Digamos que o seu pai precise, digamos que sua mãe precise, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Logo, se você precisa honrar seu pai e sua mãe, você vai estar amparando ele com essa tzedakah. Nada mais justo do que isso, é seu dever, inclusive, honrar pai e mãe. Digamos que ele seja um filho seu, um neto seu, ou um genro, cunhado, cunhada, nora, sogra, sogro, ou até mesmo um amigo de perto. Você pode pegar essa tzedakah, sim, e fazer para ele, fazer caridade para o seu próximo, destinando o recurso para que ele possa ser amparado. Então, de uma certa forma, você pode fazer isso. Mas existe uma outra parte que é importante nós entendermos. Existe dentro do judaísmo aquilo que nós chamamos de gabai. O que é o gabai? O gabai é uma pessoa que lida com recurso financeiro das outras pessoas. A pessoa destina recursos para algum tipo de trabalho. Digamos que a família desse gabai esteja precisando. Esse gabai seria em torno, para a gente traduzir para o dia a dia, um tesoureiro, entendeu? Algo que faz essa assistência social mesmo. Ele necessariamente ele pode ajudar a família dele. O que ele não pode fazer é pegar ajuda e só distribuir para a família dele, esquecendo das outras pessoas. Ele tem que destinar em partes iguais para todas as pessoas necessitadas que precisam dentro daquele projeto. Então, essa é a forma correta de nós entendermos no dia a dia como praticar tzedakah. Continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, na mitzvah diária de Dinim, que nós estamos, que é a 7ª lei, as leis de Dinim, ou seja, as leis de praticar justiça. Daqui, nós estamos na 10ª ramificação listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein, no livro dessa Philosophy Noah, o qual diz que é proibido um juiz, por fraqueza, não impor as penas justas e apropriadas. Aprendemos então hoje que os tribunais não devem reduzir a punição de transgressores condenados por um senso equivocado de misericórdia. Está escrito lá em Devarim 19:21, Deuteronômio capítulo 19, versículo 21, e os teus olhos não terão piedade. Logo, as fontes citadas se encontram no Mishneh Torah do Rambam, Lihot Melahim, capítulo 9, Alahá número 14, está escrito como os gentios devem cumprir o mandamento de estabelecer leis e tribunais. Eles são obrigados a estabelecer juízes e magistrados em todas as grandes cidades para julgar a respeito dessas 6 mitzvot e admoestar o povo a respeito de sua observância. Um gentio que transgride esses 7 comandos será punível por decapitação. Quais os 7 comandos? Não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais e praticar justiça. Por esse motivo, todos os habitantes de Siquém foram executados após Shem ter sequestrado Diná. Eles observaram e estavam cientes de seus atos, mas não julgaram ele, no caso Shem.
Um gentil é punido com base no depoimento de uma testemunha e no veredito de um único juiz. Nenhum aviso é necessário. Os parentes podem servir como testemunhas. No entanto, uma mulher não pode servir como testemunha ou juíza para eles, ou seja, para nós, os não-judeus. O Sefer Hinuri 521 vai explicar o versículo destacado. E diz o seguinte, que a raiz dessa ordem é bem conhecida, que se não punirmos os injuriadores e expurgarmos o mal dentre nós, um homem engolirá seu vizinho vivo, e os estados não serão propriamente civilizados. Não há necessidade de falar muito sobre isso. Então aqui o Sefer Hinuri 521, ele vai nos dar então a explicação do versículo de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21. E teus olhos não terão piedade. Isso implica o quê? Por exemplo, um juiz ele não pode ter dentro do seu dever a piedade necessária por alguém que as provas e os testemunhos estão dizendo que é culpado. Ele não pode inocentar o culpado. É proibido inocentar o culpado. Se ele inocenta uma pessoa que é culpada por próprio critério dele mesmo e não por aquilo que o próprio julgamento diz, se ele inocenta o culpado, a própria sociedade vai acabar pagando o preço por isso, porque aquela sociedade vai ter mais uma pessoa que, primeiro, não é uma pessoa que realmente admite estar errado. Segundo, não é uma pessoa que se arrependeu de suas transgressões. Terceiro, não é uma pessoa que está propriamente pronto para viver em sociedade novamente. Logo, toda aquela sociedade ela vai acabar recebendo e sendo punida, quando quem deveria ser punido era o infrator. Então, daqui nós aprendemos exatamente este ponto. Esse ponto é importante. O juiz ele tem o papel diante de uma sociedade inteira, de representar aquela sociedade. Diante dessa representação pela sociedade e pela justiça, ele não deve agir com fraqueza, ou seja, não deve fazer vistas grossas, mas ele deve impor as penas justas e apropriadas, a qual a lei da Torá vai especificar. Se de repente ele não faz isso, ele não impõe essas leis justas, ele não faz justiça dentro daquele determinado momento, quem está sobre punição é ele. Por quê? Porque ele cometeu uma transgressão. Inocentar o culpado é uma transgressão também para o juiz, porque todo ser humano, diante de toda a humanidade, está abaixo, das 7 leis universais dos filhos de Noé. Logo, se algum juiz acaba não cumprindo as 7 leis dos filhos de Noé, necessariamente ele teria a pena capital por tribunal, ou então, quando os tribunais não estão vigentes, como na nossa época, ele teria a punição pelas mãos dos céus. Ou seja, ainda que o ser humano não julgue, Hashem julgaria ele. Então, para a gente tomar um certo cuidado e prudência quanto a isso. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje, do qual nós podemos ver vários detalhes e assuntos importantes. Aprendemos que podemos destinar os nossos recursos da caridade, sim, para ajudar o nosso necessitado, as pessoas da nossa família que estão precisando de recursos, mas aprendemos que se administramos algum tipo de fundo que é um fundo público, devemos ter prudência e cuidado na manutenção da distribuição de todos esses produtos. Logo, não somente isso, mas devemos tomar uma certa prudência e cuidado também dentro daquilo que é um dever coletivo. Vamos entender também a lei de Dinim, que é a lei de praticar justiça. Aprendemos hoje pela lei de Dinim, pela 10ª ramificação, que um juiz ele não deve inocentar o culpado,
porque toda sociedade pode pagar um preço, sendo a sociedade aprisionada enquanto o culpado está livre. Vamos então finalizar aqui o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa dar um ótimo Shabbat Shalom desde já para todos vocês. Não somente isso, mas também se você tem alguma pergunta, você pode estar enviando para nós pelo telefone 22992073070. WhatsApp 22992073070. Shalom, shalom a todos. Ay, 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 ay,